pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie. Hoje eu vim ensinar pra vocês uma maquiagem simples, fácil e rápida de se fazer pra quem é iniciante, pra quem não tem muita prática. Então eu resolvi montar esse canal pra mostrar pra galera que me pergunta como você faz? É muito difícil, eu não consigo fazer. Eu queria nos vídeos poder passar pra vocês algumas dicas, algumas informações legais pra vocês aprenderem a fazer em casa a sua própria maquiagem. Não é difícil, é fácil e o que eu digo sempre é, se você não praticar, você não vai aprender. Então vamos começar. Primeiramente vamos começar com a pele. Uma pele basiquinha, o que é necessário só passar, né? Uma base, um corretivo, um pó bem passado e uma sombra com duas cores bem esfumada. Então eu vou ensinar vocês a marcarem o côncavo, a passar a sombra mais clara, passar a sombra mais escura e aprender a esfumar. Então é bem básico, é pra quem não sabe mesmo. E pra começar já é uma coisa bem legal, você consegue deixar uma maquiagem bonita, fazer uma maquiagem bonita e só dessa forma, duas cores bem basiquinho, não precisa exagerar. Dá pra vocês irem numa festa, dá pra vocês saírem de dia, dependendo da cor que vocês escolherem. Dá pra vocês utilizarem esse tipo de maquiagem mais básica, sem muitas frescuras. Já dá pra vocês começarem a fazer uma coisa legal. Então primeiro a gente começa com a base. Eu vou usar essa base aqui, é uma base baratinha, fácil de achar. É a base da Vult, ela é mate. Pra quem tem pele oleosa, ela é boa. Eu vou mostrar pra vocês como passa a base com as mãos. Então eu coloquei aqui no dorso da mão e eu vou aplicar com o dedo mesmo, com movimentos circulares. E você vai espalhando de pouquinho em pouquinho toda a testa. Você começa pela testa, você espalha tudo pela testa, isso tanto com as mãos quanto com o pincel. Na testa, depois você vai para o nariz, espalha bem certinho. Aqui para a região do buço e do queixo, eu gosto de passar no lábio, porque eu cubro essa nossa divisão aqui. Na hora de passar o corretivo também eu passo corretivo nessa área, porque às vezes você quer fazer um desenho, não muito, mas pouca coisa diferente do seu lábio, você consegue esconder esse contorno já existente. Aí depois eu venho pra maçã do rosto e bochecha. Se você precisar de mais um pouquinho, você coloca mais um pouquinho para não desperdiçar. Então você pode colocar um pouquinho só na mão, espalha. Se precisar de mais, você passa mais. Tem gente que coloca bastante e aí acaba desperdiçando produto. Isso é legal para quem não gosta de desperdiçar produto. Maquiagem não é uma coisa, isso sempre tá certo, isso sempre tá errado. Lógico que tem coisas que ficam feias, mas não quer dizer que tá errado. Às vezes aquela pessoa gosta de passar daquele jeito, gosta de sair feia daquele jeito. Tem gente que não tem muita noção, né? Essa base eu achei que ela tem uma cobertura muito boa e ela não é cara. Eu paguei, acho que R$20, uma coisa assim. E ela fica bem sequinha, ela cobre bastante. Então, aí uma dica pra quem não sabe uma base pra comprar, uma base mate, essa base aqui é legal. Então pronto, depois de feito a pele, uma dica. Eu não vou passar o corretivo agora, tá? Eu vou passar o corretivo no final, porque daí eu já limpo tudo aqui o que cai e passo o corretivo e faço a correção aqui da olheira, tá? Depois de fazer a pele, eu já gosto de corrigir a sobrancelha. Então eu tô usando um duo de sobrancelha da Contém 1 grama. Esse tá bem velho, é da embalagem antiga ainda. Você pode usar qualquer kit de sobrancelha, tá? Então eu vou fazer o contorno. Muita gente usa lápis preto. Se você não tem produto pra passar na sobrancelha, não passe. Porque tem muita gente que passa lápis de olho preto e fica horrível. Então se você não tem um kit de sobrancelha, você pode até escolher uma sombra marrom, mais ou menos no tom da sua pele. Esse, por exemplo, ele tem esse marrom mais claro e esse marrom mais escuro. Então você pode usar uma sombra opaca, só não deixa passar muito do tom dela, tá? Senão fica feio. Então eu vou corrigir aqui. Não é difícil, é só você passar o pincelzinho aqui no contorno dela. Você não vai fazer nada diferente do que sua sobrancelha é. Você vai só acompanhar o desenho dela, tá vendo? Aqui no meio, às vezes, tem sempre uns pelinhos umas falhinhas, umas falhazinhas, sei lá como diz. Então, ó, eu só faço o contorno dela, não mudo nada. E pronto. Você pode usar um gel de sobrancelha ou um rímel incolor. Aí você penteia ela na direção certa, só pra ela ficar mais arrumadinha. Então agora nós vamos para a sombra. Então vamos para a sombra agora. Primeiro, a gente sempre usa um primer de sombra. Eu uso esse da NYX.
que eu gosto, que ele é um primer em pasta, ele é uma base pra sombra, ele é branco, opaco. Você passa um pouquinho, ele vai ajudar a grudar um pouco mais sua sombra, a dar mais cor pra sua sombra e não vai deixar craquelar, não vai deixar derreter. Então, eu vou começar por cores mais básicas pra vocês conseguirem combinar. Eu sempre indico ou o branquinho tradicional, aquele branquinho perolado, né? Tenho aqui numa paletinha também da NYX, um branquinho perolado, ou um douradinho clarinho, um bege clarinho, tanto cintilante quanto opaco. Então eu vou começar passando o primer de sombra. Eu uso o pincel, mas você pode usar o dedo ou então pegar um cotonetezinho, passar um pouquinho e depois misturar com o dedo. Eu vou passar, eu só aplico com o pincel um pouquinho e depois eu espalho com o dedo mesmo. Então é facinho de fazer. Você não precisa de muitos recursos, muitos pincéis. Se você tiver uma paleta de sombra, com algumas sombras mais basiquinhas pra você começar, pra não ter muito problema na hora de combinar a cor, aí já fica legal de você trabalhar, não precisa ter tanto no começo, entendeu? Espalha bastante, não deixa ele muito concentrado, porque senão vai acontecer de craquelar também. Mesmo ele sendo um primer de olho próprio pra não deixar a sombra craquelar, se você passa muito grosso, ele craquela também, porque ele vai juntar. Então você passa, deixa ele quase da cor da pele, vai ficar só esbranquiçadinho no olho. Então vamos lá, eu aproximei um pouquinho mais a câmera para vocês conseguirem ver. Eu vou recomendar vocês usarem, se for usar pincel, um pincel de aplicar base, de aplicar sombra. Um pincel assim. Eu indico também um de esfumar, desses assim, ele é gordinho, ó. Ele é gordinho pra esfumar, macio. Vocês podem até aplicar com o dedo também, não tem problema. Eu vou fazer uma cor basiquinha, um branquinho com um pretinho. Eu acho que é legal e é meio que tradicional, né? Então eu vou começar com um branquinho. Você pega um pouquinho da sombra e aplica nessa parte. Ah, esqueci, né? Nós vamos dividir o nosso olho. Vamos pegar um pouquinho, a metade do olho, um pouquinho a mais. É isso aqui, daqui pra cá você vai aplicar a sombra mais clara e daqui pra cá a sombra mais escura. Um pouquinho mais da metade de claro, o restante de escuro. O restante até onde? Do final do seu olho até o final da sua sobrancelha. Então, a sua sombra sempre vai ter que vir até aqui. Ah, na hora que eu tô fazendo, eu errei, vim até mais pra baixo. Não tem problema. Termina a primeira maquiagem. Depois que você terminar, mesmo que você tenha passado daqui, você limpa depois. Limpa tudo e depois corrige com corretivo. Não tem problema. Você sempre toma como base isso aqui, ó. Isso aqui é o final da tua sombra. E depois disso, tem o côncavo, que é aquele que faz a marcaçãozinha, que parece que o nosso olho é mais fundo, né? Que parte é essa? Essa parte é isso aqui do olho, ó. Você pega um pincel ou você pega o dedo mesmo, ó, e afunda. Aqui você vai sentir um osso e é entre o osso e a sua bolinha do olho. Quando você aperta assim, ó, você sente, tá? Então aqui vai ser sempre seu côncavo. Então você vai marcar aqui. Então eu vou ensinar isso também. Mas primeiro a gente vai começar pela sombra clara. Então, ó, a gente vai aplicar a sombra mais clara. Então você vai aplicar até um pouco mais da metade. Ah, e onde eu coloco, até onde eu passo a sombra nessa parte interna. Na parte externa eu disse que tem o côncavo. E na parte interna, onde é? Também é aqui, ó. Se você fizer assim, você vai sentir o contorno do seu olho. Ó, dá certinho até onde eu passei. Então é mais ou menos até aqui, você faz um contornozinho assim. E é isso, tá? Então passamos o clarinho. E eu vou pegar agora o preto. Eu vou usar agora um pincel de... Esse é um pincel lápis, que ele é pontudinho assim. E ele é facinho de marcar côncavo. Ah, Stephanie, eu não tenho. Não tem problema, você pode usar o de esfumar pra aplicar. É só você aplicar com cuidado. Então, ó, eu vou pegar o mais escuro. Eu, no caso, vou usar um preto. Esse preto aqui é da mesma paleta, tá vendo? Então vocês conseguem, às vezes, com uma paleta, vocês conseguem fazer uma maquiagem legal. Vamos marcar primeiro o côncavo e depois a gente preenche. Como que marca o côncavo? Aquele fundinho que eu falei, aqui. Então, eu vou fazer como se fosse um C, ó. Aqui e aqui, ó. Raiz do cílio é a partir daquela de onde não tem a sombra branca. Então, o restinho que sobrou da nossa pálpebra é onde a gente vai marcar a sombra mais escura. Seguindo aqui, ó, final do olho, final da sobrancelha, eu junto esse C, faço a voltinha aqui. Vocês sempre apliquem com batidinhas o pincel, porque senão você acaba perdendo a pigmentação da sombra quando vocês marcam. Até onde eu vou fazer a marcação desse C. Então, eu fiz aqui, ó, um C certinho. O C, você termina aqui também, onde acabou a sombra branca. E puxa um pouquinho a mais.
É sempre assim que você vai fazer. Então fez essa marcação desse C e aí depois você vai preencher. Aí preenche do mesmo jeito que você preencheu com o branco, você vai preencher aqui com o preto, só que nesse cantinho externo. Canto interno e canto externo. Preencheu, preenche certinho pra ver se não tem nenhuma falha, se não tá faltando nada. Pronto. Basicamente é isso. Você tem que fazer o desenho do seu olho. Você vai fazer o contorno, que é isso aqui, né? E depois você vai pintar, você vai preencher. Depois de preencher, você vai esfumar. Então tá vendo isso aqui, ó? Branco, preto. Você não pode deixar isso. Então você não pode deixar essa marcação, essa régua aqui, que é muito feio, tá? Então é isso que é o esfumar. É o que a gente vai aprender agora, é não deixar essa marcação aqui. É você fazer é você fazer um degradê no seu olho. Como que a gente faz esse esfumado? Você vai voltar com a sombra branca, pega mais um pouquinho de sombra branca, e aí você vai trabalhar em zigue-zague em cima dessa linha, você vai trabalhar em zigue-zague. Só que não esfregando muito de um lado e do outro, pra misturar essas duas cores e não ficar essa marcação. Traz um pouquinho do preto pra dentro e leva um pouquinho do branco também. Se você precisar, coloca um pouquinho mais de produto no pincel. Tá vendo? Já começou a formar um degradê ali, ó. Já não tá mais branco e preto. Eu também pego o mais escuro e também faço a mesma coisa. Pego um pouquinho do branco, faço zigue-zague pra esfumar. Pego um pouquinho do escuro, faço zigue-zague também pra esfumar. Basicamente é trazer um pouco da cor escura pra dentro e um pouco da cor clara pra fora. Se você precisar, você volta de novo, ó, no branco. Se às vezes você perceber que tá faltando nas outras partes, você também já pode preencher, não tem problema. Essa parte aqui já tá pronta, tá vendo? Tá feito o degradê aqui, então aqui tá preto, vai clareando, passando pro cinza, um cinza um pouco mais claro, e aí depois o branco. Então tem toda essa transição no seu olho, isso que fica bonito, tá? Fica iluminado esse canto, e aqui você tem a impressão de que o seu côncavo aqui tá fundo, né? Que é essa parte que não deixa o nosso olho gordinho, que não deixa o nosso olho inchado. E é sempre assim, sempre que você usar uma cor aqui, a cor que você usar aqui é sempre mais escura que essa aqui. Você nunca vai poder usar um preto aqui e um branquinho aqui, ou um escuro aqui e um claro aqui, porque não é essa a visão de iluminação do teu olho, tá? O teu olho sempre vai ser iluminado aqui e mais escuro aqui, né? Com um tom de sombra nessa parte aqui. Então a gente finalizou essa primeira parte, essa primeira etapa, tá feito o degradê. Agora a gente também tem que esfumar a borda do seu olho. Todo esse contorno aqui, ó, ele não pode ficar também pele e já sombra, né? Pele e cor. Tem que ficar pele indo, formando um degradê até a cor. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Aí aquele pincel de esfumar que eu falei pra vocês que é gordinho, macio e tal, você vai usar pra fazer isso. Se você não tiver, você pode fazer com o dedo também, não tem problema. Então, sem nada no pincel, sem produto nenhum, você vai pegar primeiro no branco, pra não ficar tão marcado aqui. Por que primeiro no branco? Se você fizer isso no preto, o pincel vai estar sujo, a hora que você trazer pra cá ele vai manchar. Agora vamos esfumando essa parte aqui, e vocês já vão perceber que vai começar a sumir essa marcação. Com o pincel limpinho, você esfuma bem na borda. É só na bordinha com movimento de vai e vem ou movimentos circulares, tá? Você pode subir um pouquinho, tipo, passar o pincel um pouquinho mais pra cima, porque ele leva o restinho de sombra, o pouquinho de sombra que ele pegou dessa sombra, ele leva um pouquinho pra cima, tá? Ah, tem outra coisa. Até onde eu posso fazer a minha sombra, Stephanie? Tem o côncavo, que é aquele fundinho aqui, né? Olha o tanto que eu subi de sombra. Então, o seu côncavo, você pode subir sempre um pouquinho a mais. Você nunca chega com a sombra até aqui em cima, até a sobrancelha, porque é feio. Você sempre chega com a sombra um pouquinho pra cima do seu côncavo, já fica legal, já fica bonito. Aí, na hora de esfumar, você sempre esfuma, trazendo aqui pro final da sua sombra. E agora, a gente esfuma essa parte aqui. Essa parte aqui, você esfuma pra não ficar também marcado, ó, tá vendo? Eu acho que eu apaguei muito preto, então não tem problema, ó. Eu aplico um pouquinho mais aqui de preto. Sempre que você precisar reaplicar o produto, você não esquece de esfumar de novo, porque na maioria das vezes quando a gente aplica de novo, ó, ele fica um pouco mais marcado. Então você volta, só lá no cantinho você esfuma de novo, nas beiradinhas. Tá vendo? Eu reforcei um pouquinho o preto, mas ele não ficou nem marcado aqui e também nas laterais. E aí ele fica um olho bem esfumado, tá? Agora vamos fazer o outro olho. Stephanie, eu tenho mais facilidade de passar nesse olho do que nesse. Eu sempre gosto de passar pras pessoas fazerem o olho que você acha mais difícil primeiro. Então, ó, sobre a carinha de novo, aplica na parte interna, na pálpebra móvel, na parte interna dela, até um pouco mais da metade do olho. E aqui, o contorno em cima é até o seu côncavo.
Essa maquiagem eu fiz ela mais assim, né? Eu fiz o C de vocês assim. É que aqui, ó, eu dei uma puxadinha. Então ela ficou meio bicudinha aqui. Vocês podem fazer também um contorno mais assim. Isso depende da hora de esfumar. Na hora de esfumar, se você for esfumar mais assim, ao invés de esfumar... Olha, caca. Então, ao invés de vocês esfumarem, ó, isso aqui vai ser legal, porque eu vou conseguir mostrar pra vocês, quando vocês sujam, como que faz depois pra limpar, tá? Ó que bonito. Tá vendo, ó? Só de passar o cotonete não vai sair. Vai ficar, principalmente porque é preto. Então, depois a gente corrige isso aqui, tá? Não é difícil. Côncavo, aí você faz o C, raiz do cílio, até onde tá o branquinho, preenche essa parte que falta. Então aí pra olhar se você fez tudo certo, você olha assim, olha reto e olha assim. E aí você consegue ver o contorno, se tá tudo do mesmo tamanho, se tá da mesma altura. Se não tiver, você arruma, você pode dar uma esfumada ou dar uma limpada com cotonete, não tem problema. Está pronta a sombra, tá? Não é difícil, é fácil, né? 2 cores, acabou, esfumou. É isso que é o basiquinho. Depois vocês podem ir treinando com outras cores e combinando outras cores, né? É só fazer bem feito que, independente da cor, você consegue utilizar em qualquer ocasião. A única diferença é que vai de você. Se você acha mais difícil combinar cores, então você escolhe cores básicas ou cores neutras. E aí no começo é mais fácil pra você combinar. Então aí tá pronto a sombra. Eu vou usar o branquinho mesmo. Você pode pegar um pouquinho com o dedo e você vai passar aqui, ó, abaixo da sobrancelha, só pra dar uma iluminada. Aqui, esse truque do branquinho aqui em cima, ou um branquinho ou um bege, você pode usar tanto com cintilância ou opaco pra dar uma levantada aqui no seu olhar. Agora nós vamos para o corretivo. Eu uso com o dedo mesmo, então você aplica aqui, ó, espalha, dando batidinhas para que aqui ele cubra a parte da olheira. Você aplica e depois dá batidinhas. Pra corrigir aqui, se você passou muito, é só você trazer pra cá, ó. Ele limpa e traça certinho aqui, do mesmo jeito desse lado. Aí aqui onde eu sujei, passou o corretivo. Eu vou pegar um pincel de pó, eu vou passar um pó translúcido mesmo, esses branquinhos. Esse aqui é da Dylos. Ele é bem fininho e ele é só para matizar a pele. Como eu já tô com uma base mate, eu vou passar só para ele dar uma assentadinha mesmo, e é bem pouquinho. Ó, é só nessa região que eu vou passar, que é a região onde a gente costuma ficar um pouquinho mais brilhosa. Aí eu vou passar só aqui embaixo para selar o corretivo, ó. E tá pronto. Deixa eu falar uma coisa. Um lápis preto normal, onde vamos passar na linha d'água e um pouquinho abaixo da linha d'água, que seria bem na raiz dos cílios. E como a gente fez uma sombra branca e preta, não vamos passar muito. É só pra dar uma corzinha aqui embaixo mesmo. Ó, não fica muito forte. Se você quiser, dá pra dar uma esfumadinha com o pincel que a gente usou pra esfumar aqui embaixo, ó. Só pra ele dar uma misturada, sem pegar sombra nenhuma. Eu vou passar o delineador, mas se você não quiser, porque você não sabe, você não tem prática, não precisa. Às vezes você achou que a maquiagem já ficou bonita, pra não ter o perigo de você errar na sombra, não faz o delineador, não tem problema. Mas eu vou usar um delineador de caneta. Aí você passa aqui bem rente ao cílio. E também vai de você, se você quiser fazer gatinho, meio puxadinho, ou se você quiser fazer só até o final do olho. Aqui nesse tutorial, eu realmente estou fazendo para você que não sabe, que tem dificuldade, ou que está aprendendo agora, para começar do começo mesmo. Então agora a gente vai passar a máscara. A máscara é o mais importante. Fez o olho, ficou bonito? Se você não passar uma máscara legal, bem passado, não vai ficar bonito. Então capricha na máscara. Passe várias camadas, não economiza na máscara não. Pra passar a máscara, tem muita gente que acha que, ah, vou passar, passou, acabou, tá pronto. Não, você... Ah, caguei. Vou esperar secar, depois eu limpo. Ó, escova e alonga, escova e alonga. Porque quando você faz esse zigue-zague, o pelo, ele desliza assim nas cerdas, então pega todos os lados do pelinho. Aí, ó, de cima pra baixo também. Como se você estivesse fazendo escova nos cílios. Agora eu pego a Colossal, que é maravilhoso. Passo bastante. Tem medo não. Passa embaixo, ó. Embaixo a mesma coisa. Escova e alonga. Ó, eu espero secar pra limpar, porque daí, ó, acabou. Olhos, ó, olhos. Olhos prontos. Olha como fica. Fica muito bonito.
Agora o blush, você pega qualquer blush que combine com o seu tom de pele. O blush você sempre pega mais ou menos 2 dedos no nariz, 2 dedos, você faz meio que tipo uma vírgula. E não concentra aqui, você sempre concentra ele daqui pra cima. Se você achar que marcou, você pega o pincel de pó, dá uma pincelada aqui. Blush também básico e só. Agora nós vamos passar um batonzinho. Como você fez uma sombra neutra, quer dizer, como eu ensinei uma sombra neutra, você pode usar qualquer tipo de batom. Tá bom? Eu vou passar um batom rosinha com fundo roxo. Esse aqui é o Adorada, contém 1 grama, ele é mate. Passou o batom, olha, está pronta a nossa make. Então assim, essa é uma maquiagem básica mesmo pra você que tá aprendendo agora, que você já pode usar em qualquer ocasião, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei pra eu saber que vocês gostaram do vídeo e pra eu fazer mais vídeos iguais a este. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu tiro a dúvida se der por comentário mesmo, ou então eu tiro a dúvida no próximo vídeo. Se inscreva no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!